Pedro. Tá ok. Tá ok, professor. Obrigado. Certo? Então, beleza. Então, então vamos começar com esse por nada. Então vamos lá. Então, começar com vetores, né? Pessoal, o que que seria um vetor, né? A primeira coisa que você lembra do ensino médio, né? É aquele segmentozinho de reta, né? Orientado, que a gente escrevia desse jeito aqui. E pronto, isso aqui é um vetor, né? E, né, o vetor pra gente, né, o símbolo era basicamente isso, né? E era usado para quê, né? Ele carregava, né, três informações, né? Ele carregava um conceito chamado de módulo, ele carregava uma informação chamada informação de direção, e ele carregava também uma informação chamada de sentido, né? Então, o vetor era tudo aquilo, né, que carregava um módulo, uma direção e um sentido, né? Ou melhor, né, nós dávamos um nome, né, que era um segmento de reta orientado, né? Segmento de reta orientado que carregar a informação de módulo, direção e sentido. Aí você deve estar se perguntando, João, o que é esse bendito módulo que tu tá me referindo, né? Bem, módulo era justamente o tamanho, né? O módulo era justamente o tamanho do vetor. Tamanho ou intensidade, né? Que a gente estava cansado de ouvir lá na época do ensino médio, né? A direção, né, está ligada com o ângulo que ele faz referente a um determinado referencial, né? Então, ou seja, né, então a direção tem a ver com o ângulo que ele faz, né? O ângulo, olha aqui, o ângulo do vetor, né? E o sentido é algo que está ligado mais a como esse vetor se orienta referente ao meu referencial, né? Baseado no meu referencial, né? Então, no caso, esse vetor aqui que eu acabei desenhando, né? Ele tem tamanho U, ele está na direção que eu vou chamar de direção diagonal, né? E ele está orientado, né? De certa forma, no sentido de baixo para cima, né? Ele está subindo, né? Então esse vetor tem tamanho U, está na diagonal e o sentido, né? Ele está subindo na direção diagonal. Até aqui, tranquilo? Então, o nosso conceito de vetor basicamente é esse, né? Um segmento de reta orientado que possui módulo, direção e sentido. Ele é representado sempre por uma letra seguido de uma seta, né? Desse jeito aqui, em cima dele, de uma letra minúscula. E ele é desenhado como literalmente uma semi-reta. Certo? E ele é utilizado, né? Para representar grandezas vetoriais, né? Quais são as principais grandezas vetoriais que nós sabemos, né? Utilizamos, né, no nosso dia a dia? Posição, velocidade, aceleração, força, força, impulso,
momento, né, e por aí vai, né? Então nós utilizamos vetores para representar essas grandezas. Ok? Posso passar adiante aqui ou afim, né? Então vamos lá. É, não. Só que a gente pode, né, entender o vetor, né, do jeito que eu desenhei aqui, ele pode ser representado nas três dimensões possíveis, né? Esse formato aqui, né, ele pode tanto aparecer no plano como no R3, né, no espaço, né? Então, quando eu falar plano, em matemática, eu estou me referindo a o R2, né? E quando você lembra do R2, você está lembrando do plano cartesiano, que é aquele espaço, né, aquela região formada por dois eixos orientados, o eixo X e o eixo Y, né? Então, como é que eu represento o vetor no plano? Assim. Aqui o vetor U, ele pertence ao ele está representado aqui no R2, né? Outro exemplo, que o vetor A também está representado aqui no plano. Que esse vetor B aqui, ó, também representado no plano. Por aí vai, né? Todos esses vetores, eles estão, né? Eles pertencem ao plano cartesiano, né? Ou seja, eles têm duas dimensões, né? Eles possuem comprimento e largura, digamos assim. Tá claro isso aqui para todo mundo? Então, vetores do plano são aqueles que são representados do plano cartesiano, né? E qual é a vantagem de você representar é, esses vetores do plano cartesiano, né? É que você pode decompor eles em certos vetores, ó. Então, por exemplo, esse vetor U aqui, né? Ele pode ser reescrito como esses dois aqui, ó. Vou chamar aqui o Y e o X, né? Esses dois vetores aqui, o Y e o X, eles são a decomposição do vetor U, né? E a gente chama que ele é decomposto no plano, devido que eu preciso de dois vetores do plano, né? Para decompor ele no próprio plano, né? Então, só fazendo aqui um adendo, né? Por o vetor ser um segmento de reta orientado, né? Ele sempre, né? Então, o vetor, ele expressa a ideia de movimento, né? Então, todo vetor expressa uma ideia de movimento. Então, por expressar a ideia de movimento, né, você pode abstrair que. Tá, peraí, um exemplo. Então, se o vetor expressa a ideia de movimento, imagina que você está aqui no ponto A e quer chegar aqui no ponto B, né? Uma resposta para isso, né, era você seguir na direção e no sentido desse vetor aqui, ó, vetor R.
Então, por meio desse vetor, você consegue sair de A e chegar em B. Tá? Só que aí chegou o seu colega e disse, cara, mas você pode fazer isso aqui também, ó. Né? Então você podia seguir na direção desses vetores aqui, ó. E também chegar no ponto B. Então, ou seja, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu consegui replicar a ideia de movimento de A para B com essa série de vetores A, B, C, D, E e F, né? Então, se isso for verdade, ou seja, eu ter vetores que conseguem replicar a ideia de movimento de outro, né? Eu posso escrever a seguinte coisa: escrever que o vetor R ele é a soma, né? Ou melhor, ele é a soma dos demais vetores que eu acabei desenhando ali, ó. Então, quando alguém falar a respeito de soma de vetores para vocês, vocês têm que lembrar da seguinte coisa: o vetor ele passa a ideia de movimento. Ele tem ponto de partida e ponto de chegada. Então, a soma de vetores, elas precisam passar essa mesma ideia de ponto de partida e ponto de chegada. Então, essa é a soma de vetores, né? Outra coisa que vale destacar é que por cada vetor apresentar aquelas três propriedades, módulo, direção e sentido, né? A soma vetorial, ela muda, né? Ela é totalmente contraintuitiva, né? A ponto de que você tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis vetores sendo somados, cada um tem tamanho diferentes. Então, exemplo, esse aqui tem tamanho 3, esse aqui 2, 1, 2, 1 e 1,5, né? Você somando o tamanho deles, né? E esse aqui tem tamanho, sei lá, 10. Vou botar aqui um número, então, tamanho 7. Aí você fazendo aqui a soma escalar normalmente, né? Intuitiva, 2 mais 3 mais um dá 6, mais 2 dá 8, de tamanhos diferentes, que somando seus tamanhos dá 8,5. E eu estou dizendo aqui que eles somados equivale a um único vetor de tamanho. Né? É justamente porque na soma vetorial, por passar essa ideia de movimento, você tem que levar em consideração também as direções e os sentidos que cada um deles possui. Então, essa daqui né, é a ideia de vetores e soma. Né? Então, o vetor passa a ideia de movimento. Então, quando você quiser somar vetores, você tem que somar essa ideia de movimento. Posso passar adiante aqui? Por mais que a aula esteja gravada, né, as suas dúvidas não vão ser gravadas, né? Então, aqui, essa revisão de vetores aqui, ok? Tudo certo? Então, aqui, ó. Vetor, segmento de reto orientado, que expressa a ideia de movimento, que possui modo, direção e sentido. Por possuir modo, direção e sentido,
ele é representado por uma letra minúscula com o o símbolo uma seta em cima, né? E ele é representado por um segmento de reta, né? Velocidade, aceleração, força e impulso, momento e afins. Ele pode aparecer tanto no R2, né? Então, no plano cartesiano, né, para ser decomposto como a soma de outros vetores. Então, ou seja, nesse caso aqui, ó, o U ele é representado como a soma do UY mais o X, né? Nesse caso aqui. Ou seja, quer dizer o quê? Que a ideia de movimento do U pode ser substituída pela ideia de movimento do UX somada com a ideia de movimento do UY, certo? Aqui do mesmo jeito, os demais, né? Aqui, vamos fazer. A ideia de movimento do, por exemplo, do ar pode ser decomposta como duas ideias de movimento, ó. Do vetor aqui AX e o vetor aqui AY, né? Então, o A aqui, ele é escrito como AX mais AY, né? Então, a soma vetorial, ela tem que passar a ideia de movimento. Então, a ideia de movimento do substituída pela soma das ideias de movimento de AY e AX, né? Ou seja, eu saí daqui, eu saí do ponto aqui da origem para chegar aqui, eu posso tanto vir na direção do vetor Y ou do vetor A, como eu posso ir de A para cá, no caso, na posição aqui do vetor AX, e depois descer aqui na direção do vetor AY, né? Então, soma vetorial tem que ter a ideia de movimento. Então, no plano, no caso, todo vetor pode ser reescrito como a soma de duas ideias de movimento diferentes, né? De dois vetores, né? Então, tá? Então, aqui é só falar sobre essa ideia de soma de vetores, né? Então, você tem que somar essas ideias de movimento, né? E quando você soma essas ideias de movimento, não necessariamente você está somando módulos, né? Mas sim tendo que levar em conta a direção e sentidos. Então, então em curtas palavras, né? Somar vetores é diferente de somar números. Isso por quê, né? Porque números não têm ideia de movimento, né? Eles não têm ideia de direção e nem sentido, né? Eles não têm nem aonde ir e nem para onde ir, né? Os vetores possuem essa ideia. Então vamos ver no vetores no espaço, então também chamado de no R3, né? No R3, vamos lá desenhar aqui, ó. Isso aqui é chamado de espaço no R3, onde aqui o eixo Z, aqui o eixo X e aqui o eixo Y, né? Só uma pequena revisão, né? O eixo Y é chamado de eixo das, das coordenadas, o eixo X das abscissas e o eixo Z é o das cotas, né? Então aqui as cotas
as ordenadas. E aqui as abscissas. Ok. Aqui as cotas. Então, como é que seria um vetor desse representado nesses eixos, né? Aqui, ó. O vetor U, né? Aí você pode, né, escrever o vetor U, decompor ele, ó, em três ideias de movimento. De um vetor U. Então, ou seja, você pode decompor ele aqui como sendo um UX, decompor ele aqui com essa ideia como sendo um Y, né? E também decompondo ele aqui, ó, sendo um UZ. Então, ou seja, no caso dos vetores R3, né, os vetores do espaço, você tem três noções de movimento, né? Um movimento na direção X, um movimento na direção Y e um movimento na direção Z, né? Então, todo vetor no plano ou no espaço, no R3, pode ser decomposto como três ideias de movimento. Uma na direção X, uma na direção Y e uma na direção Z, né? Então, tranquilo aqui sobre o que são vetores no R3? Posso representar aqui vários, né? Vou dar aqui exemplo. Esse vetor aqui, ó. O vetor B. Como é que seria ele representado aqui no R3? Você ia decompor ele aqui de boa, aqui tranquilo. Aqui, aqui, ó. O desenho não tá ficando 100% fidedigno por causa do que é muito ruim você desenhar um espaço tridimensional numa folha de papel que é 2D, né? Então tem essas pequenas distorções. Então você decompõe ele aqui, ó, em ideias semelhantes, ó. Que teria um BX, teria aqui um BY e aqui teria um BZ, né? Então você escreveria aqui para o nosso caso do U, né? O U seria a soma das ideias de movimento do X mais o Y mais o Z. E no caso aqui do nosso vetor B seria a soma das ideias de movimento de BX, BY e BZ. Então, essa é a ideia de vetores no plano e no espaço. Então, vou dar como ministrado essa parte aqui, ó. Tudo certo aqui? Podemos passar para a segunda, para operações? Ótimo. Então, vou tomar aqui comentário aqui para todos. Então,
parte de vetores do plano e do espaço medistrado, né? Então, o que você pode tirar como resumo disso tudo? É que todo vetor, né, toda ideia de movimento pode ser uma ideia no plano, em 2D, como uma ideia em 3D. Né? E representar vetores nele, né, é você conseguir passar, né, essas informações tanto no plano, né, chama-se 2D porque você vai decompor esses vetores em duas ideias, né, e no caso do 3D, são três ideias. E no caso do. Então vamos falar de algumas operações com vetores, né? Indiretamente, né, a gente acabou falando, né, sobre soma de vetores, né? E soma de vetores já é um conceito intuitivo, né? Então, se vetores são ideias de movimento, somar vetores é somar a ideias de movimento dos dois, né? Então, o grande problema da soma de vetores, né, é que a maioria das questões ela pede essa relação aqui, ó. Essa pergunta: qual o módulo, né? Qual é o módulo resultante, né, dessa soma de vetores, né? Então, um exemplo: eu tenho aqui o vetor A, quero somar com o vetor B. Então, o vetor A tem tamanho 3, o vetor A tem tamanho 4. Né? Como são vetores, somar ele significa somar a ideia de movimento. Então, qual seria a ideia de movimento passada pelo vetor A? E nessa direção aqui, ó, andando 3. A ideia de B é subir, andando 4. Então, o meu novo vetor, né, ele tem que passar essa ideia, né? Então tá aqui, ó. Então tá aqui, então o meu vetor soma, que eu vou chamar de R, ele absorve a ideia dos vetores A e do vetor B. Como ele absorve as ideias do vetor A e do vetor B, ele é chamado de soma de vetores, porque ele pega as duas ideias e simplifica numa só. A grande pergunta é: qual é o tamanho dele? Né? Porque nesse caso aqui eu sei que um tem tamanho 4 e um tem tamanho 3. Qual é o tamanho desse R, né? Pois é, então a grande questão é justamente isso. Então, para esse tipo de resposta, né, para esse caso específico, a geometria nos ajuda, né? A gente sabe que aqui isso aqui é um triângulo. Por ser um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Eu posso escrever, né, usando o teorema de Pitágoras, o módulo desse vetor R, né? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa, que é o maior lado do quadrado do triângulo ao quadrado, tem que ser igual à soma dos outros dois, do quadrado dos outros dois, né? Então, nesse caso, eu caio nisso aqui e descubro que o tamanho do nosso vetor R é 5, né? Então, indiretamente, eu somei 3 com 4 e deu 5. Né? Como é que isso é possível? Né? Isso é possível graças à ideia de vetor, pois a ideia de vetor, ela, por possuir direções e sentidos, né, essas informações têm que ser levadas em consideração, né? Não somente a ideia de numérica. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, certo? Então, você, dependendo da situação, né, a pergunta é achar
o módulo desses vetores. Certo? Então, ok, né? Vamos lá. Vamos adiante. Vamos lá. Então, esse aqui é um exemplo de soma, né? Gente, subtração de vetores, né? A gente fala, dependendo da literatura, diz que alguns professores dizem que não existe e outros dizem que existe, né? Mas acontece o seguinte, existe um conceito de vetor inverso, né? Ou vetor recíproco, né? Isso quer dizer o quê? Né? Então, exemplo. Imagina que você tem esse vetor aqui, ó. O vetor A, certo? Eu chamo de menos A o vetor que tem mesmo tamanho, de A, mesma direção de A, mas apenas o sentido contrário, né? Então essa aqui é a ideia de vetor negativo, né? O que seria um vetor negativo, né? É o vetor que tem sentido contrário àquele vetor que você quer, né? Então, quando eu falo subtração de vetores, né? Eu posso entender a subtração de vetores como a soma pelo inverso, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, Professor, o que seria... Oi. só voltando ali na imagem, a direção do A não seria o contrário, não? Porque o Não, a Azinho, direção menos não. A. Não, a direção, porque, Ah, não, ele lembra, a tem que ficar direção nessa tem a ver. direção porque o menos ele informa que é o Ó, contrário, não é isso? isso, né? Por isso que eu digo que Entendi. o conceito de vetor negativo é só a respeito ao sentido. Porque a direção é a mesma, ambos estão na direção, abre aspas, diagonal. Ambos possuem o mesmo módulo. Então, eles possuem o mesmo tamanho. O vetor Entendi. negativo é só você inverter o sentido. Se esse aqui aponta daqui para cá, né, nessa direção aqui, o outro aponta no sentido contrário. Então, nesse exemplo aqui, o que seria? Aqui eu fiz o exemplo do vetor A mais B, né? O que seria A menos B, né? A subtração desses dois vetores seria você pegar o vetor B e inverter ele, ó. Esse aqui é o vetor menos B. Então, você subtrair os vetores é você fazer a soma pelo inverso, né? Então, como é que seria nesse caso aqui? Eu vou fazer aqui em preto. Então, o que seria a soma do vetor A mais o vetor menos B? Primeira coisa que você tem que fazer é montar o desenho e ver como é que vai ficar essa ideia de movimento, né? Então, a ideia de movimento de A continua a mesma. É na horizontal andando 3, né? Do sentido esquerda para a direita. E o menos B, né? É para baixo andando 4, né? Então, a minha nova ideia de movimento seria isso aqui, ó. Então, eu sugeri aqui um vetor novo, que eu vou chamar de vetor R', e o vetor R', né, ele representa a soma das ideias de movimento de A e menos B. Aí você poderia fazer aqui a pergunta e achar qual é o tamanho do R', né? Aí você ia aplicar de novo o teorema de Pitágoras nesse triângulo e ia descobrir que o módulo do R' também vale 5, né? Também vale 5 igual a soma do R, né? Então, ou seja,
quando você subtrai os vetores, né, você tem que tomar cuidado que ele muda a ideia de movimento, né? Então, no primeiro caso, você tem um vetor que está na diagonal para cima, que é o R, quando você soma eles. E quando você subtrai, você acha um vetor na diagonal para baixo. Tá? Certo? Então, essa daqui é uma ideia de movimento diferente. Certo? Ok? Então, entendido aqui o conceito de soma e subtração, né? Então, nesse caso, pessoal, né? Quando você se lidar com vetores, você tem que sempre botar na cabeça o seguinte: o vetor possui uma ideia de movimento. Se ele possui ideia de movimento, o vetor soma, o vetor subtração, tem que representar as ideias de movimento de todos os vetores, né? Então a gente chega nisso aqui. Então, exemplo. Se eu somasse esses dois vetores aqui, ó, quanto é que daria a ideia de movimento de A mais o menos A? Qual seria esse vetor? Alguém poderia me dizer? Seria zero? Seria o vetor nulo, né? Nulo. Exatamente, né? Isso. Seria zero, né? Seria o quê? O que seria a soma das ideias de movimento? Você não saiu do canto, né? Porque você foi Exato. daqui do ponto A aqui, né? Você saiu daqui para cá, né? E depois você voltou. Então você não andou nada, né? Você foi e voltou, né? Em física, a gente chama isso aqui de deslocamento zero, né? Deslocamento zero. Por quê? Que você foi para um canto e voltou para o mesmo canto que você saiu, né? E você tenha percorrido A e depois A, né? Você andou de fato a distância 2A, mas vetorialmente, né? O seu deslocamento foi quanto? Zero, né? Nulo. Porque você Isso. saiu do canto e voltou, né? Seu deslocamento foi nulo, foi zero, né? Por mais que você tenha andado 2A, né? É. Isso aqui é um dos poucos paradoxos, né, do rigor vetorial que a física tem, né? A física, as engenharias possuem, beleza? Então eu quero dizer o seguinte, então que uma das operações com vetores é a soma e a subtração. Só que não existe subtração, né? Existe você inverter o sentido do vetor que você está olhando, né? E o que é a primeira coisa que eu digo, né? Não se importem com o tamanho do vetor, em como calcular o tamanho do vetor. Se importem primeiro em simplificar a ideia de movimento que aqueles vetores tudinho querem passar. Então, exemplo, olha esses vetores aqui, ó. Né? Qual é a ideia de movimento que eles passam? Né? Eles passam a ideia de movimento nula, né? Por quê? Se você olhar esses aqui de cima, né? Esses três aqui de cima, eles passam a ideia de sair daqui para cá, né? Isso seria a soma deles três aí, né? E os de baixo, se você olhar aqui os de baixo, eles passam a ideia de movimento como? Eles passam a ideia de movimento para cá, ó. E aí, quando você somar essas duas ideias de movimento, vocês vão ver que eles vão se anular, né? Então, vetores assim possuem a ideia de movimento que é nula também. O vetor, o mais importante do vetor é a ideia de movimento que ele passa, sim ou não? Sim. Sim, né? Então, beleza, né? Então, esse aqui é o conceito de soma e subtração de vetores, né? Então, existe outro, é, existe outra operação com vetor
chamada de produto por escalar, certo? E fique bem claro essa palavra aqui, por. Produto por escalar, não é produto escalar, certo? Produto escalar, a gente vai ver mais na frente que é uma operação diferente do que o produto por escalar. Então existe produto por escalar e produto escalar. Então, produto por escalar é o quê? Imagine que você tem um número real, né? A pertencente aos real, né? Aí vem na cabeça, hum, será que é possível eu multiplicar um número real por um vetor? Será que isso aqui existe? Eu pegar um número A e multiplicar por um vetor? Existe. Isso aqui existe e é uma operação bem comum. Vamos ver a forma intuitiva. Imagine que você tem o seguinte, ó. Você tem aqui o vetor A, né? E ele possui tamanho 10. O tamanho dele, o módulo dele é 10. E tem esse novo vetor. Esse aqui vai ser o vetor B. E o vetor B, ele tem módulo igual a 20. Qual a primeira coisa que você pode falar numa pequena comparação entre A e B aqui? Né? Você vê A, né? Qual é a direção de A? A direção de A é horizontal, certo? Direção horizontal. O sentido de A é da esquerda para a direita, né? Se você fizer essa mesma pergunta, né, montar essa mesma relação pro B, pro vetor B, você vai notar o seguinte, né, que né, e o sentido tá no mesmo, né, da esquerda para a direita. Então você chega nessa conclusão. Qual é a única diferença entre os dois, né? O vetor B, ele tem o dobro do tamanho de A. Se isso acontece, eu posso fazer a seguinte relação, ó. Eu posso escrever B como sendo duas vezes o A. Ou seja, eu só posso fazer isso se e somente se essas condições aqui forem respeitadas. Quando eu multiplicar por um número, a única coisa que eu terá é um módulo e não sentido nem direção, certo? Então eu posso escrever o vetor B como sendo duas vezes o vetor A. Porque com esse produto aqui, ó, por escalar, esse número real aqui, que nesse caso aqui é o 2, ele não vai mudar a direção e nem o sentido do vetor que eu estou multiplicando. Ele apenas vai fazer o quê? Mexer no seu módulo. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui que eu acabei de falar? Então, o produto por escalar só é possível porque o número que você está multiplicando o vetor não vai mudar a direção nem o sentido desse vetor. Vai apenas dar o seu módulo. Do mesmo jeito que se eu tivesse aqui ó, um vetorzinho verde, que eu vou chamar de I, o vetor I, deixa eu até aumentar. Então, se eu tivesse um vetor pequenininho aqui, ó, e o vetor I, por exemplo, né? E o módulo dele
fosse 1, o modo dele fosse 1, eu podia fazer a seguinte coisa. Eu podia escrever o B como sendo 20 vezes o vetor I. Porque o I, ele também tem mesma direção e sentido do vetor B, né? Mas o vetor B é 20 vezes maior que o vetor I. Então eu posso escrever B como sendo 20 vezes o vetor I, tá? Então, isso aqui é a ideia de produto por escalar, ok? Ou seja, né? Por mais que você tenha, né? Então, o produto por escalar, né? Você tem a seguinte coisa, né? Você tem um exemplo, né? Vou só fazer. Você tem aqui A é um número, você tem um número real, U é um vetor e o R aqui é o vetor resultante, que também é um vetor, né? Então você tem a seguinte estrutura: um número vezes um vetor continua sendo um vetor, certo? E o que você pode falar a respeito desses dois aqui, desses dois vetores, né, que eles possuem mesmo mesma direção e sentido. Ou melhor, né? Vou destacar só a palavra, eles possuem a mesma direção. Tá? Por que eu quero destacar isso aqui, né? Porque eu posso ter o seguinte contra-exemplo. Eu posso ter o vetor A, né? O que seria o vetor oposto de A? Seria o vetor menos A. E eu posso escrever o menos A como sendo menos um vezes A, né? Então, o vetor oposto é um produto por escalar, onde esse escalar é um número negativo. Ficou claro isso aqui? Pessoal, vocês estão acompanhando isso aqui, que essa aqui são coisas fundamentais para a gente chegar lá no conceito de espaço vetorial e afins. Professor, pode repetir só essa parte do A? Pronto, vamos lá. Eu quero mostrar aqui, de forma simplista, o produto por escalar é o quê? Você tem um número real, e a gente sabe, se é um número real, pode ser qualquer número, né? Então pode ser positivo, negativo, fracionário, irracional, pode ser qualquer número. E você multiplicar ele por um vetor, o resultado do produto de um número por um vetor é um vetor, certo? A única coisa que vocês têm em comum entre esses dois vetores, o que você está multiplicando e o que você está achando, é que eles possuem a mesma direção, né? E não necessariamente o mesmo sentido, entendeu? Eles possuem a mesma direção. Isso é uma regra obrigatória. Por quê? Aí você fala, me diga por que isso acontece, por que eles não podem ter o mesmo sentido? Eles não podem ter o mesmo sentido, porque você pode, por o A ser um número real, esse número real pode ser um número negativo. E a gente viu que não existe vetores negativos, existe vetores com sinais, com sentidos opostos, certo? Foi por isso que eu usei aqui o contra-exemplo. Imagine o vetor A, que é o oposto do vetor A, o vetor menos A, que tem mesmo módulo, mesma direção, somente o sentido trocado. E eu acabei de mostrar que o vetor menos A pode ser escrito usando o produto por escalar como sendo menos um vezes o vetor A.
E a gente sabe Entendi. que o menos A e o A possuem sentidos opostos, mas mesma direção. É Era isso que eu quero essa parte destacar. do menos A que eu não estava entendendo, não estava enxergando direito. Então, menos A é igual a menos um vezes A, não é isso? Isso. Quer dizer o quê? Então aqui, ó. O que que eu concluo? O menos A e o A, o que que eles têm de igual? Direção. Por que que eles Direção. possuem a direção igual? Porque quando é uma porque eu posso escrever ele como um produto por escalar e o produto por escalar obriga os vetores que estão sendo comparados, o que está sendo multiplicado pelo que está sendo o resultado, eles obrigam eles terem a mesma direção, certo? Vamos por um exemplo, né? Imagine que eu tenho um vetor A e o tamanho dele é 4. Qual vai ser o tamanho? Aí eu pego o seguinte escalar. Não, deixa eu reescrever esse exemplo aqui. Né? Aí que eu tenho um vetor U e o módulo de U é 4. Aí eu pego o seguinte número. Eu pego o escalar A igual a 1/2. A gente sabe que 1/2 é 0,5 e pertence aos reais, né? É um número real. Até aqui, tudo bem. Aí eu quero saber qual vai ser o vetor resultante, né? E tá aqui o vetor, né? Tá aqui o vetor A, o vetor U, né? Ele possui direção horizontal, né? E o sentido da esquerda para a direita, né? Esquerda para a direita. E o tamanho dele é 4, né? Então daqui para cá, se você for medir, vale 4. Então, o vetor R, ele pode ser escrito como A vezes U. Como é que eu desenho esse vetor R? Aí você vai e faz assim, ó. O vetor R, ele vai ter obrigatoriamente o quê? Por ser um produto por escalar, ele tem que ter obrigatoriamente o quê? A mesma direção. Direção. Então, ou seja, esse vetor R que você vai desenhar, ele tem que estar aqui na, ele tem que estar aqui na Horizontal. horizontal. Então, ele tem que estar aqui na horizontal, certo? Só que qual vai ser o tamanho dele? O tamanho dele vai ser justamente A o produto do metade tamanho do U do pelo, U, pelo A, né? Então aí você faz, né? que é a metade. Então, o tamanho de R vai ser A vezes o tamanho de U. O tamanho de R que você quer saber vai ser um 2. meio vezes 4, né? E a gente Isso. sabe que multiplicar por um meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, Isso. 4 por 2 dá 2. 2, né? Ou seja, o vetor R ele vai ter metade do tamanho do vetor U, na mesma direção. Como o vetor A é positivo, né? A é um meio e um meio é positivo, ele não muda o sentido do vetor U. Então, o vetor R vai ser um vetor na direção horizontal de tamanho 2, também da esquerda para a direita. Certo? Uhum. Exatamente isso. Então, isso aqui é uma operação chamada produto por escalar. Né? Então, você tem um número vezes um vetor, resultando em um novo vetor. Certo? Então, tá claro isso aqui? Tá ok. Então, para os demais aqui, ó, Luiz, Matheus, Eduardo, João, Rainara, Catarina, todo mundo aqui tá pegando isso aqui. E isso aqui é muito importante.
Sim. Show, show. Então, se fosse negativo, né? Aqui, ó, se fosse menos um meio, como é que seria o desenho do meu vetor R? Se fosse negativo. A direção tem que ser sempre a mesma. Então, mantenha a direção. O tamanho, a gente viu que o tamanho vai ser 2, O beleza. sentido seria ao contrário. O sentido seria o quê? Se um é da Ao esquerda para a contrário. direita, o outro seria da direita para Direita para esquerda. esquerda. Certo? Certo? Ok? Exatamente. Sentido trocado. Tá? E o Show? U continuaria com a seta apontando para a direita, né? Da O U esquerda para continuaria a direita. apontando do jeito que ele. Exatamente. O U continuaria do mesmo jeito. Né? Só o R que teria o sentido trocado. Beleza? Então isso aqui chama-se produto por escalar. Certo? Entendi. Então você tem um número que multiplica um vetor, resultando em um novo vetor. Professor, na multiplicação de dois negativos, então muda o sentido? Eu não entendi essa tua pergunta, Matheus. Como é que tu tá. Como é que é dizer isso aqui? Dois negativos, tu fala o quê? Um número negativo vezes um vetor negativo? É isso? Ah, então bora fazer um exemplo. Ó. Vou apagar isso aqui, ó. Vou fazer aqui um exemplo. Então vamos pegar aqui o vetor U, o vetor menos U. O vetor menos U, como é que ele é? Ele tem tamanho, sei lá, 10. E ele tá aqui, ó. Que o vetor menos U. Aí eu vou pegar um número qualquer, menos, menos 3, certo? Aí eu quero fazer o produto de A vezes menos U. Aí ele vai dar aqui um vetor novo. Vai dar um vetor novo que eu quero saber como é que é esse vetor novo. Né? A primeira coisa que eu vou fazer é botar aqui. Então, pessoas, qual vai ser a primeira coisa que eu tenho que fazer? É, qual é a direção e sentido do meu vetor menos U? Né? A direção de menos U é horizontal, certo? E o sentido é direita para esquerda. O sentido de menos U é direita para esquerda. Professor, como é que seria um vetor com a direção vertical? Tá, aqui, ó, assim, ó. Tá? Então esse aqui, esse vetor aqui, chama aqui de A. E aqui o vetor menos A. O vetor A, ele tem o tamanho aí, eu não sei, que eu não pensei aqui. Então ele tem, mas a direção dele é o quê? Vertical. E o sentido de baixo para cima. E esse vetor menos A, ele também está na vertical. E o sentido dele é o quê? De cima para baixo, né? Então, ou seja, a direção, pessoal, tem sempre a ver com o ângulo que ele faz com a sua reta suporte. Ó. Então, a direção horizontal, o ângulo que o vetor faz com essa reta suporte é zero grau. Já a direção vertical, ou seja, o ângulo que o vetor faz com a reta suporte é 90, entendeu? 90 graus, né? Então, por isso que eu digo que quando você está falando de direção, você está ligando com ângulos, né? Eu até coloquei aqui, ó.
falou de direção, você está lidando com o ângulo do vetor, entendeu? E esse ângulo do vetor referente a quem? A sua reta suporte, ok? Já o sentido vai depender dessa reta suporte, né? Vai ser para cima, para baixo, da esquerda para a direita, direção diagonal subindo, diagonal descendo, né? Então, o sentido é a coisa mais fácil de você dizer, né? Agora, a direção e o tamanho é mais complicado. Mas vamos fazer aqui o exemplo do que o Matheus pediu, né? Então, tranquilo aqui, que é um vetor na direção vertical. É aquele que faz 90 graus com a sua direção suporte. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o produto por escalar, né? A gente sabe aqui que o produto por escalar, o que é conservado, ó, a direção é conservada. A direção é conservada. Então, se a direção é conservada, isso quer dizer o quê? Que esse meu vetor R novo aqui, ele tem que ter direção também horizontal. Agora eu quero saber qual é o tamanho dele. O tamanho dele vai ser justamente o produto do módulo de A vezes o. Então vai ser o módulo de A módulo de menos 3 é 3 e o módulo de menos U, né, do menos U é 10, né? Então o tamanho dele vai ser 30. Gilvan, por que que você pegou o módulo de A, né? Pegou o módulo de menos 3 e não botou menos 3 logo de uma vez, como você fez no exemplo anterior? Simples, porque o módulo é uma distância e não existe distância negativa. Então, tipo assim, ei, eu quero um prédio que tem menos 30 andares. Como é que você vai fazer um prédio de menos 30 andares? Não tem como você ter uma distância negativa, né? Então, você tem só distâncias positivas. Por isso que eu peguei o módulo. Então, bora desenhar esse vetor. Como é que vai ficar ele, ó? Ele vai ter que ser aqui, ó. Opa. Ele tem que estar na horizontal. Então, eu vou desenhar aqui a reta suporte horizontal. Tá aqui a reta suporte horizontal. Ele vai ter que ter. Qual é o tamanho dele? Ele vai ter que ter tamanho 30. Pronto, tem aqui o tamanho 30. Agora, qual vai ser o sentido dele? Opa, o menos U, que é o que originou ele tem sentido da direita para a esquerda, né? Só que eu estou multiplicando por um número negativo, né? Então, menos com menos dá o quê? Dá mais, né? Então, dá um sentido positivo. Então, o sentido positivo aqui vai ser o sentido contrário do vetor menos U. E qual é o sentido contrário do menos U? Da esquerda para a direita, né? Logo, o vetor resultante, que é o vetor R aqui, ele vai ser aqui. Da esquerda para a direita, com tamanho 30. Enquanto o vetor que originou ele, o vetor U, ele estaria aqui, ó. O vetor menos U. Ficou claro isso aqui? Show, né? Ó. Então, toda vez que você multiplicar um vetor por um número negativo, além de você mudar o tamanho dele, né? O módulo, você vai mexer no sentido, né? Então, o sentido negativo inverte o sinal, certo? Certo? Ok, ok? Se for um número decimal, do mesmo jeito, né? Você diminui, aumenta. Então, isso aqui são as operações com vetores, né? Soma, subtração
produto por escalar. Bem, eu vou falar de um aqui, que é justamente eu preciso apagar aqui o número máximo é só 10. Não tem como criar mais. Aí tem como criar mais, tá aqui. Vamos lá. Vou seguir adiante. Aí nós vamos ver uma nova operação chamada produto. Olha aqui, para não confundir, ó. Agora eu tô falando de produto escalar. Produto escalar. O que é esse produto? Esse produto escalar, né? Ou também, né, ele pode ser chamado também de produto interno, certo? Então imagine a seguinte situação. Você tem aqui o vetor A e aqui o vetor B, certo? Entre o vetor A e o vetor B, existe aqui, ó, um ângulo θ, certo? E a pergunta seria o seguinte: se eu quisesse calcular o valor desse ângulo, como é que eu faria, né? Então, para isso existe o produto interno, ou também chamado de produto escalar. O produto escalar ele é utilizado para calcular ângulo entre vetores, né? E ele é representado pela seguinte coisa, ó. Produto interno ou produto escalar, ele é representado por isso aqui, ó. Perceba que esse sinal aqui não é um sinal de vezes, e sim um sinal de produto interno ou produto escalar, certo? Então é como se eu estivesse fazendo uma conta A vezes B. Mas por que que isso aqui não é uma multiplicação normal? Porque A e B são vetores, têm módulo e direção que precisam ser levados em conta. Então, A vezes B eu leio como sendo A interno B, ou também chamado A escalar B. Tá certo? Então, esse sinal aqui, essa pontinha, não é um sinal de vezes. É um sinal de. Então, isso aqui, ó. Não é um sinal de vezes, é um sinal de produto interno. Tá bom? Então, e como é que você calcula esse produto escalar? O produto escalar, ele é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, isso aqui é chamado de a fórmula do Professor, produto qual é interno. o nome desse pontinho mesmo? Pode repetir? Produto interno ou produto escalar. Esse pontinho aí, certo? Ele não é um sinal de vezes, né? Ele é o produto interno ou produto escalar. É o produto escalar. Por que que eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó? Se você perceber, ó, A é um vetor. P também é um vetor. Mas se você ver isso aqui, ó, o módulo e cosseno, né? Cosseno não tem dimensão, é arco, né? É o tamanho de arco. Então, é um escalar. Módulo de B e módulo de A também são números, né? Então, também são escalares. Então, esse lado aqui da igualdade é um escalar, ou também chamado de o resultado é um número.
Então, uma das principais coisas, né, de importantes do produto lá, ou produto interno, queira chamar como você achar melhor, é que você pode fazer, abre aspas, o produto entre dois vetores é um número real. Então, veja, você saiu do mundo dos vetores e, e chegou nos números reais de novo, certo? O que é totalmente contrário ao produto por escalar. O produto escalar você tem o quê? Um número real que multiplica um vetor, dando origem a outro vetor. Então, número, vetor, dá vetor. Já que no nosso caso, eu tenho vetor que multiplica o vetor, dando número, certo? Ele é representado por essa. Então perceba, né? Ó, esse sinal de vezes aqui, ó, esse ponto aqui, é uma multiplicação normal. Uma multiplicação normal daquelas que a gente conhece, certo? E ela ocorre entre quem? Entre um número e um vetor. Vale a pena destacar isso aqui. Já aqui no caso, esse vezes aqui, por mais que ele tenha esse negócio, isso aqui é uma multiplicação normal? Não, né? Isso aqui é chamado de produto escalar, né? Então, frisando, vou escrever aqui, ó. Então, multiplicação é diferente de multiplicação é diferente de produto escalar. Ficou claro isso aqui? Então, tem muito aluno que, em hora de prova ou na hora de fazer de fazer uns cálculos, acaba se bananando porque pensa que aquele sinal de vezes ali, aquele pontinho, é uma multiplicação normal, na verdade é um produto por escalar. Como é que eu não me confundo? Se você olhar, se for vetor com vetor, é produto escalar. Se apenas um deles for vetor, é produto por escalar. Então é uma multiplicação normal. Ficou claro isso aqui? Realmente, se a pessoa não prestar atenção, dá para confundir mesmo. É, Até o exatamente. nome, E além produto de por o escalar, nome é de ser parecido, né? isso, né? Por isso que eu destaquei, né? Que acho que eu destaquei aqui, ó. Quando você fala por, né? Você tem um número multiplicando um vetor, né? E esse sinal de vezes aqui é uma multiplicação normal. Já lá no produto escalar, qual é o grande diferencial? Você tem vetor, vetor. Então é vetor e vetor sendo multiplicados. E esse multiplicação, quando é entre vetor e vetor, é chamado de produto escalar. Beleza? Vou fazer isso aqui. Então, lógico que, como essa aqui é a nossa primeira aula, né? É só para. Esse aqui são mais introduções, né? Na aula seguinte a gente vai ir com mais calma. Como atividade de casa, eu vou passar para vocês a leitura, certo? Então, eu vou abrir aqui. Vocês vão ter uma semana para ler um capítulo, certo? Vai ser o dever de casa. Vai ser a leitura de um capítulo que eu vou passar aqui lá do livro que eu já postei, certo? Então, mas vamos lá aqui e continuar. O outro produto que eu quero falar, da última operação por vetor, é chamada de produto vetorial.
né? Aí imagina o seguinte, ó, que você tem o vetor A, o vetor B. Aí aqui. E você tem aqui o ângulo teto. Uma situação muito parecida com o que você tem lá no caso. Só que aqui foi a motivação que me levou a estudar o produto vetorial, ou o produto por escalar, ou o produto interno, na verdade. Ó. Qual foi a motivação? A motivação aqui é achar o ângulo entre os vetores. Né? A motivação do produto interno é achar o ângulo entre dois vetores. Já nesse caso aqui, a motivação do produto vetorial, a motivação é achar um vetor que seja ao mesmo tempo perpendicular a A e B. O que é perpendicular mesmo, pessoal? Fazer um ângulo de 90 graus, né? Então, a motivação aqui é você achar um vetor aqui, que eu vou chamar de R, e esse vetor R, ó, ele é ao mesmo tempo perpendicular, ele faz ao mesmo tempo 90 graus com A e ao mesmo tempo faz 90 graus com B, certo? E se você quiser saber o tamanho desse vetor, né, o tamanho de R, o tamanho de R é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles. Para não confundir com produto, o produto pelo produto por escalar, que lá é cosseno, né? E aqui é seno. E a gente representa o R, ele é igual a AXB, né? Onde, na verdade, AXB não. Isso aqui, pessoal, é o símbolo de mais rotacionado 90 graus para direita, né? Então, a gente lê isso aqui como A vetor B, ou A vetorial B, certo? A vetorial B. Isso quer dizer o quê? Né, que eu estou achando, né? Eu estou fazendo um produto vetorial entre dois vetores A e B. Qual é a grande diferença aqui? Aqui você tem aqui, ó, R é igual a vetor B, né? As observações que têm que ser feitas é que R é um vetor. A e B também são vetores, né? Então você tem um vetor fazendo um produto com outro vetor que está dando um novo vetor, né? E a particularidade desse vetor é que ele é
perpendicular aos dois, né? Certo? Então, olha lá o que a gente viu. Ó. Recapitulando. No produto por escalar, você tem um número que multiplica um vetor. O resultado dessa multiplicação é um vetor. E esse vetor, ele tem mesma direção que o vetor que está sendo multiplicado. Essa foi a nossa conclusão do produto por escalar. No produto escalar, né, você tem dois vetores que estão sendo multiplicados e o resultado é um número, certo? E esse número, ele tem a ver com o ângulo entre esses dois vetores que estão sendo multiplicados. E no produto vetorial, você tem dois vetores que estão sendo multiplicados que dão origem a um vetor. E esse vetor, ele tem como propriedade ser perpendicular aos dois vetores ao mesmo tempo. Ficou claro isso aqui? Você pode repetir, por favor? Vamos Ei, fazer Gilvan, com. Oi. pode explicar novamente o produto Ó, interno? vamos lá. Um resumo. Ó. Vou explicar assim, aí eu faço esse resumo. Ó. Vamos lá. O produto vetorial, a nossa questão aqui norteadora é o seguinte, ó. Eu preciso achar um vetor que seja, ao mesmo tempo, perpendicular aos o vetor A e ao vetor B. Para fazer isso, eu utilizo esse produto chamado produto vetorial, representado por A, X, B, né? E se eu quisesse calcular o tamanho desse vetor, eu usava isso aqui, né? O módulo de R é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles, certo? Mas esse vetor, eu garanto para você que ele é perpendicular aos dois. Tá aí o desenho, certo? Eu quero dizer o seguinte, que o produto vetorial, ele é o produto entre dois vetores que originam um terceiro vetor que é perpendicular aos dois. Então, em resumo, fica a seguinte coisa. Produto por escalar. Você tem um número vezes outro vezes um vetor que dá igual a que origina outro vetor. Particularidade é que ambos os vetores têm mesma direção. Beleza? Então, para o escalar, você tem um número que multiplica um vetor e o resultado é um vetor. E o que, que você conclui desses dois vetores? Que estão sendo, o que está sendo multiplicado e o que está sendo originado? É que fosse a mesma direção. O sentido vai depender do módulo do sinal do número, né? Se o sinal for negativo, aí você inverte o sentido. Mas a direção é a mesma. Esse é o produto por escalar. O produto escalar, você tem um vetor que multiplica outro vetor e o resultado é um número. Qual a importância disso? É que esse número, né, esse número
traz informação do ângulo entre esses vetores. Esse é o resumo do produto escalar. Você tem vetor vezes vetor e dá um resultado, é um número. E esse número, ele traz uma informação do ângulo entre eles, né? Que informação é essa? A gente só vai ver nas próximas aulas, certo? A gente ainda não está muito maduro para poder discutir, debater que informação é essa, tá bom? A gente vai ver mais tarde, nas outras aulas. E, por fim, o produto vetorial. Você tem um vetor multiplicando outro vetor e origina o quê? Um vetor, né? Qual é a informação que a gente tira disso aqui? O vetor resultado. O vetor resultado é perpendicular aos dois vetores simultaneamente. Ok? Então, feito aqui o resumo: produto vetorial, produto escalar e produto por escalar. Show, né? Entendido aqui? Então, ó, produto vetorial é vetor, vetor, origina um vetor. E esse vetor, um grande exemplo disso aqui, né, de a gente utilizando o produto vetorial, pessoal, são a física, né, e a engenharia utiliza muito torque. Já ouviram falar disso aqui? Torque? A gente fala que você olha para o pino da porta de vocês, né? Se você perceber daqueles ferrolhos, né? Eles acabam subindo com o tempo, né? Aí você fala, meu Deus, por que, que o ferrolho sobe se ninguém vem aqui e empurra ele para cima, né? Mas justamente isso, de tanto você abrir a porta, abrir e fechar, né? Surge uma força, né? Que eu vou botar aqui entre aspas invisível, né? Que ela é chamada de torque, né? E o torque, ela é justamente oriunda, né? Ele nasce do produto vetorial da força que você abre ou empurra a porta pelo vetor posição da porta. Então, quando você multiplica R, que é o vetor posição da porta, pela força que você faz para abrir e fechar a porta, origina o torque. E esse torque, adivinha só, é perpendicular, né? Perpendicular entre a força que você faz e o R. E a direção perpendicular entre a sua porta e você abrindo e fechando ela é a direção vertical, né? Por isso que aparece uma força invisível que empurra o ferrolho, né? Então, para isso que a gente estuda o produto vetorial, né? E outra coisa também é em rotação, né? Na mecânica da rotação, a gente estuda um conceito chamado de é, momento linear, né? Por exemplo, você andando de bicicleta, né? O que que impede? Por que que você não leva uma queda, né? Da bicicleta? Se a bicicleta ela é bem fininha e você, né? Você não perde o equilíbrio, né? Quando você está andando de bicicleta, porque a bicicleta rodando, né? O vetor posição da bicicleta com o vetor velocidade, o, o vetor posição do pneu da bicicleta com o vetor velocidade dela girando, é um produto vetorial também, entre o vetor V, R e vetor V, origina um vetor L, chamado vetor momento linear,
que ele é perpendicular à roda da bicicleta. Então é ele que equilibra você, entendeu? Então você não cai da bicicleta, porque existe um vetor invisível, chamado vetor momento linear, e faz com que você não caia, né? Mas isso aqui é discussão para quem deve fazer física 2, física 3, mais adiante, tá bom? Então a aula de hoje foi isso. Então, produto vetorial, produto escalar, vetor, vetor dá número e traz uma informação sobre o ângulo. Produto por escalar é número, vetor, origina um número, origina um vetor, e a concordância é que esses vetores são mesma direção, certo? Então a aula de hoje foi isso, né? Vamos só fechar aqui vetores no plano, no espaço, falamos de soma, subtração. Lembra, falamos de vetor, né? Que o vetor é a ideia de movimento, né? Então, isso aqui também, ok, certo? Produto interno, né? Como já foi informação demais, eu vou deixar para a próxima aula a gente falar sobre dependência e independência linear entre vetores, certo? Que eu acho que é muita informação para vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar a aula por hoje, certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu não vou cobrar lista de presença nessa aula aqui, porque foi a primeira, mas nas demais, viu, eu vou colocar lista de presença para vocês, né, tá bom? Então eu Professor, vou. eu acho que. Oi. Desculpa interromper, mas eu acho que já colocaram o seu no grupo. Aí, as próximas aulas, o senhor pode informar lá no grupo do WhatsApp? Com certeza. É porque meu celular tá. Deve estar por aqui em algum canto. Depois eu vou atrás dele. Tá Certo? ok. Tá certo. Então, tenha uma boa tarde, bom final de semana aí para todos. E eu vou. A lista deve ser entregue individualmente. Não, as listas quando eu passar, a gente vê isso aí, certo? Como é que vai ser a melhor forma, Catarina? Até lá, eu quero como dever de casa que vocês leiam o capítulo sobre espaço vetorial do livro texto, certo? Esse é o dever de casa de vocês, ler o capítulo, certo? Vocês vão ver que eu sou um cara que eu não gosto muito de fazer conta, entendeu? Não porque eu não sei, eu não gosto, é porque eu não fui bom, né? Conta quem faz é o computador. Eu gosto mais de discutir a, a, as implicações físicas e práticas do conteúdo, certo? Então, eu vou cobrar muito isso nas listas, né? Que vocês expliquem, certo? Pois, tchau. Não é porque ainda vem mais isso da minha formação, porque eu sou físico de formação, né? E o papel do físico não é fazer conta, né? É interpretar as contas, né? Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Sim, tchau. a outra aula eu aviso lá quando é que vai ser, certo? Isso é uma dúvida antes da gente ir embora. As aulas são segunda e sexta, né? Aqui da disciplina. Isso, né? Pois pronto. Pois segunda-feira a gente tem aula aqui no mesmo horário, tá bom? Eu mando lá. Tchau, tchau. Tá bom. Abração. Obrigado, professor. Valeu.